Boa noite, toda a igreja. Eu vou deixar o meu computador nessa mesinha de cá, para não atrapalhar vocês virem lá, né? Que aí eu vou mostrando lá também, e a gente vai batendo um papo aqui. Atrapalha se eu deixar aqui? Isso. Pode ir. Ótimo. Bem, como já foi falado, meu nome é Keila, e a gente vai bater um papo aqui hoje sobre mulheres transformadas, e a gente vai abordar o tema da saúde, né? Primeiro eu queria dizer assim, vamos ver como é que vai decorrer. Se tiver muita pergunta demais, a gente deixa para o final. Se for uma ou outra, a gente vai respondendo ao longo, né? Porque a minha intenção aqui é bater um papo com vocês, é tirar dúvida, é trazer clareza para vocês entenderem como a gente, enquanto cristã, enquanto mulheres, o que a Bíblia traz para nós, né, na área da saúde. Que às vezes tem gente que acha que a Bíblia vai falar só do pecado, do arrependimento, né, da salvação em Cristo Jesus. A Bíblia fala de tudo. Qualquer assunto que você imaginar, a Bíblia fala. E ela fala muito da saúde. E a gente sabe que, né, eu achei muito interessante esse tema, a gente também já trabalhou com os adolescentes, na minha igreja eu trabalho com os adolescentes, e a gente precisa estar transformando a nossa mente, mas não se adequando ao mundo. E aí entra um paradoxo muito grande, né? E a medicina é o quê? Ela está se adequando ao mundo ou ela está renovando a cada dia? O que é que está acontecendo? Como é que é isso? Né? Hoje a gente ouve muitas... Eu costumo falar que, sim, a pessoa pega uma verdade e distorce essa verdade. E aí a notícia chega para a gente, né? Não é uma verdade. Né? Às vezes, tomate é bom para isso. No outro dia, o tomate já é a cura. Na outra semana, o tomate está matando. Não é assim que a gente escuta? Pois é. Então, a gente sempre tem essas conversas. E o que nós, mulheres cristãs, devemos conhecer, devemos saber, devemos pensar. Essa é a minha ideia aqui hoje com vocês. Nós não vamos falar do tomate, não, mas nós vamos falar de bastante coisa, né? E eu gostei desse tema, mulheres transformadas, né? Isso aqui tem muito a ver com o tema da saúde. Será que a gente tem se transformado? Será que a gente tem buscado, na base da Bíblia, renovar, cuidar? Eu trouxe o texto, né? A gente leu aqui, as irmãs leram lá na nossa versão normal. Todos vocês conhecem, né? Romanos 12, de 1 a 2, é um texto bem familiarizado. Mas eu trouxe uma outra versão. Essa versão aqui eu queria ler com vocês. Tá? Essa versão é da Bíblia A Mensagem. A gente tem que tomar muito cuidado com as demais versões, lógico, né? E reter tudo aquilo que é bom. O pastor está aqui, ele pode me ajudar. O que essa versão fala? Me acompanhe na leitura. É o mesmo texto. Portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana de vocês, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear. Entregue tudo a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ou seja, eu consigo sim, né, com o avanço da medicina, com o avanço tecnológico, cuidar bem da minha saúde, renovar os cuidados com a minha saúde, os cuidados com a minha mente, sem eu entrar nesse cotidiano do mundo que prega muitas mentiras. Então, a gente vive isso todos os dias, né? O que realmente é bom, até onde é bom. O que será que Deus concorda com essas coisas que estão acontecendo? Será que não?
E aí é dentro desse tema que a gente vai lidar. Como vai a sua saúde? A saúde espiritual, o pastor vai trabalhar com vocês. Eu vou falar da saúde física, tá bom? E à luz da Bíblia. Então, a gente tem bastante texto bíblico aqui interessante da gente lidar. Um deles, que eu gosto muito de citar, até na consulta no cotidiano nosso lá, é esse texto de 1 Coríntios. E ele fala assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Como que eu posso usar meu corpo para a glória de Deus? Vocês lembram do texto anterior, que ele falou, Deus te deu tudo. Receba o que Deus te deu, com gratidão. Né? Isso já é uma forma da gente louvar a Deus. E nós estamos vivendo um mundo hoje muito invertido, né? E aí uma coisa que a gente tem trabalhado muito lá na nossa igreja com os adolescentes é o seguinte, olha, Deus te deu a bênção de ser salvo em Jesus Cristo. Deus te fez mulher. Então, você tem que louvar a Deus por você ser uma mulher, com tudo que Deus te deu de bom de ser uma mulher. Deus te fez homem. Então, seja um homem para a glória de Deus, com tudo que Deus te deu para você ser um homem. Apesar da gente ouvir as pessoas quererem falar o contrário, quererem dizer o contrário, a gente deve seguir a Deus. O que Deus falou para a gente? É isso aqui. E o que Ele trouxe para nós em termos de saúde? Que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque ele não nos pertence. Nós devemos cuidar porque ele é santuário do Espírito Santo. Ah, eu vou morrer, esse corpo vai ficar aqui, é minha alma que vai para o céu, minha alma está boa. Né? Moisés fala lá que é melhor eu cortar um braço fora do que pecar. É verdade. Mas só que ele vem agora no Novo Testamento e fala assim, ó, presta atenção e cuida do seu corpo. Se você não cuidar, você está indo contra o templo do Espírito Santo. O que ele quis dizer com cuidar o corpo? Cuidar do corpo. É cuidar da nossa saúde. Né? Como que Deus fez a gente? Como que Deus criou a gente? A Bíblia é muito clara. Se a gente pegar o texto de Gênesis, lá fala direitinho. E aí, quais são esses pilares da saúde que a gente tem que ficar sempre atento? Então, um deles é a alimentação. Opa, minha canetinha está rodando. Isso. A alimentação, exercício, o descanso e saber quando buscar ajuda. Quando a gente fala alimentação, a gente está querendo dizer uma comida saudável, né? Uma comida que traz realmente energia para o nosso corpo. A gente sabe que hoje existem muitos alimentos vazios, que a gente chama, alimentos pobres. Né? Às vezes o pessoal chega para mim e fala assim, meu café da manhã é café e um pão de sal. Aí eu brinco e falo assim, nossa, que pobreza. Não é pobreza pelo custo, não. Eu falo com ele, pobreza de nutriente. Né? Que pobreza de nutriente? Podia comer uma batata doce. Ô, trem bom, né? Batata doce. Riquíssima. Quando alguém chega para mim, ó, é um cafezinho preto, sem açúcar, com uma batata doce e um ovo. Eu falo, nossa, não tem trem mais rico que esse, não. Que riqueza. Riqueza de alimento. Né? Então, a gente precisa começar a aprender a entender essas coisas e não conformar com o que a mídia quer colocar para a gente. Né? Eu brinco que a televisão ela é fantástica para ensinar nossos filhos a comerem, né? Para ensinar nossos filhos a escolherem um presente no Dia das Crianças. Tem mais poder do que a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é o não conformar com este século. E a gente trabalhar os alimentos bons, os alimentos saudáveis, a gente vai falar deles. E depois dos exercícios, né, tem a Mirella aqui que pode falar também, sobre o descanso e sobre buscar ajuda. Esse texto a gente já leu na outra versão. E aí eu vou trazer para vocês agora os alimentos. Gente, uma pausa aqui.
não tenho nada contra, mas eu só quero trazer informação à luz da Bíblia, tá bom? Deus não criou ninguém vegano, não, tá? A prova está lá em Gênesis. Se você quer ser vegano, sua opção. Né? Meu pastor fala que Deus tirou ele do Egito, então ele não tem que comer cebola. Cebola não faz parte da vida dele. Eu já falo que, né, a gente carregou as coisas boas que tinha lá. A cebola foi uma. Então, lógico, cada um tem a sua opinião. A carne em excesso, principalmente a carne vermelha, vai fazer mal para o nosso corpo, muito mal. Mas a Bíblia está escrito que Deus fez as coisas para a gente. Olha lá. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Comer fruta é bom demais. Foi Deus que fez. Olha lá, as hortaliças, as plantas que dão semente, foi Deus que fez. Esse negócio é muito bom. Ele criou isso daqui para Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, antes do pecado. Esse negócio aqui é bom demais. Ele sabia, porque ele construiu o nosso corpo, e ele foi lá e criou o que o nosso corpo precisava. Então, ninguém tem dúvida, né? Às vezes o paciente chega, doutora, mas olha, eu sei que é bom, mas eu não como, eu não consigo. Aí eu tenho um lemazinho, né, que eu cresci aprendendo esse lema, é o seguinte: vontade é um trem que dá e passa, entendeu? E o cérebro, quem manda é você. Então, você faz favor de educar ele, aprender a comer. Se você não vai gostar, o problema é seu, mas você precisa aprender a comer. Gosto, a gente não discute. A gente discute saúde. Né? Assim, quando é criança, eu falo, você vai para a escola, tem um monte de matéria, você tem que fazer prova de todas elas, não tem? Você não pode escolher só a matéria que você quer, não é verdade? Por que você vai chegar lá na mesa e vai escolher, eu só vou comer esse eu não como, esse eu não gosto, esse... Foi Deus que fez. Ele fez bem. Fez porque seu corpo precisa. Fez para o seu deleite. E para a glória dele. Então, se você não gosta, sinto muito, você está perdendo um privilégio. Mas come, porque seu corpo precisa. Isso é cuidar bem do templo do Espírito Santo. E aí tem um outro textozinho que ele coloca lá. Vocês podem comer os animais e também das verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Gênesis 9:3. Anota na sua Bíblia. Não conformeis com este século. Adolescente, está uma moda de adolescente fazer 12 anos. Eu não como carne porque temos que proteger os animais. Quem foi que fez os animais? Foi Deus. E o que Deus falou? Olha lá. Fez para o nosso deleite. Então, a gente tem que conhecer a Bíblia. A gente tem que entender. Mas tadinho, vai matar os animais. Sinto-te muito te falar, você também vai morrer. Por causa do pecado, você também vai morrer. Né? Eu tenho um conhecido que ele está com problema renal, já está com seus 80 anos de vida, é um grande missionário, e ele chegou uma vez lá em casa, caquético, branco assim, a gente conversando. Não, porque agora eu não como isso. Eu falei, rapaz, você está vivendo de quê? Não, porque eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu falei, concordo, mas você precisa se alimentar também. Mas tudo faz mal. Não, não é bem assim. Você é missionário, você sabe que, né? O nosso corpo vai se deteriorando mesmo, e uma hora a gente vai partir, a gente não vai ficar aqui para semente. Agora, você vai parar de comer, vai comer só alface, não come clara de ovo porque, como é que é? É trans, né? E vai, é isso, é aquilo. Eu falei, filho, não tem clara de ovo sem ser transgênico, né? A galinha vai comer o milho vem... Alguém colocou adubo, então você não tem como fugir dessas coisas mais. Vai ficar sem comer? Não, porque eu preciso cuidar do meu corpo. Eu falei, eu concordo que você precisa cuidar do seu corpo, mas se você não comer, você vai morrer. Se você comer, você também vai morrer. De qualquer jeito, você vai embora. Você não vai ficar aqui. Então, a gente tem que ter um bom senso, tem hora, né? Ter o discernimento, começar a olhar. E aí ele precisou ser internado para tomar sangue, de tão anêmico que ele estava. E lá falamos, você precisa comer arroz, você precisa comer, né, um feijão,
Mas aí foi feita uma dieta adequada pelo problema renal dele. Claro, ele precisa seguir uma dieta. Mas ele estava num extremismo. Esse extremismo, né, essa coisa do que não, porque contém isso, contém aquilo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala dos alimentos, a gente tem 3 classes de alimentos. Isso é importante vocês conhecerem. A gente tem os alimentos construtores. Construtor é de construção mesmo. Né? Eu vou construir meu carro. Eu preciso do ferro, eu preciso da porta, eu preciso da roda, eu preciso do banco, eu preciso de peça. Então, o nosso corpo também precisa. Então, os alimentos construtores são aqueles que levam à produção de proteína. Né? A gente tem carne, leite, ovos, esses são os mais comuns. Mas a nossa misturinha arroz com feijão tem todos os aminoácidos que o nosso corpo não produz. Esses aminoácidos se juntam e formam proteína. Que benção, né? Arroz com feijão, negócio bom. O problema é que é tão gostoso que a gente come demais. Aí dá problema, não é verdade? As fibras, né? Algumas, como é que chama? Vaginosas, elas também são riquíssimas em aminoácidos. Vaginosa, vagem, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão. Então, esses alimentos são os construtores. A gente precisa? Precisa. Se eu comer só alimento construtor, vai ser horrível. Horrível. Você não vive só disso, né? O carro não vive só de peça. Então, eu preciso de mais coisa. Aí vem os alimentos reguladores. O nome já diz, regula. De noite, quando você está dormindo, nosso corpo vai lá, pega aquelas vitaminas e sai corrigindo tudo. Vocês já notaram, quando vocês dormem bem, no outro dia a pele está mais bonita, né? A gente está mais disposta. Às vezes a gente até perde uns quilinhos porque dormiu bem, né? Não é assim? Uma boa noite de sono vai te fazer bem. Porque esses alimentos reguladores vão lá e vão corrigir. Onde tem um defeitinho, vai consertar. E eles trabalham em tudo. Eles corrigem os hormônios, eles corrigem várias atividades do nosso corpo. Quem são os alimentos reguladores? Olha lá, verduras, legumes, folhas. Esses são reguladores, por isso você não pode falar que você não gosta. Aliás, você até pode falar que você não gosta, você não pode não comer, tem que comer. Se o seu filho chegar, né? Minha filha uma vez virou para mim e falou assim, mãe, eu quero ir na nutricionista. Fui lá, levei. Aí a nutricionista chegou e falou assim, você gosta de couve? Não. Você gosta de cenoura? Não. Você gosta de chuchu? Não. Você gosta de vagem? Não. E eu sentada do lado dela. Você gosta de manga? Nossa, de jeito nenhum. Aí a nutricionista olhou para mim assim com uma cara, né? Perguntou para minha filha, então o que você come? Eu como tudo. A minha mãe fala que eu tenho que comer, eu não tenho que gostar. Dever de casa está feito. Só falo com ela, você está perdendo em não gostar, porque é uma delícia. Na hora que você aprender a gostar, vai ser muito melhor. Mas a gente precisa comer por necessidade. E eu vou repetir, foi Deus que fez. Fez antes do pecado. Ou seja, esse negócio é bom demais. Terceiro alimento, energético. Esse é o que todo mundo gosta, né? Esse é que, se deixar, só rola ele na mesa. Energético, o próprio nome já diz, energético. Eu estou com o meu carro lá, né? As peças estão montadas, o óleo para lubrificar, a correia para ligar, esses daí são os reguladores, e agora eu preciso do combustível para o carro andar, senão o carro não vai funcionar. É assim o nosso corpo, a gente precisa dos energéticos. Mas eu estou de dieta, eu não posso comer carboidrato. Olha, eu sinto muito, você vai ter um problema danado, porque ele vai queimar sua proteína, seu músculo. Ele vai fazer isso, e você vai perder massa muscular, vai ser pior ainda. Então, eu preciso do alimento energético. Só que, muito tempo atrás, o povo vivia em caverna, né? E eles saíam para caçar. Eles gastavam muito. Na minha infância, eu ia para a escola a pé. A minha escola a pé dava uns 7 quarteirões para eu ir e 7 para voltar. Hoje, van, carro, nem maçaneta para virar o vidro, né? Só aperta o botão.
A gente vai para a academia e sobe de escada rolante para ir para a esteira, né? Então, você começa a olhar assim, que tanto de energético eu preciso? Muito pouco energético. Se eu comer como era antes a minha necessidade, aí o negócio vai ficar feio. E outra, eu não dou conta de gastar isso tudo. Eu trabalho sentada, gente, o dia inteiro. Eu sento de manhã e só levanto de noite, né? A Beth está aqui, ó, ela trabalha andando. Isso é uma benção para ela, né? Pastor tem que andar visitando as casas. O único problema é que todo mundo quer dar um café para ele com pão. Não é verdade? Então, vocês passam a dar para ele agora maçã, né? Cenoura, cafezinho, vocês podem dar. Mas vamos trocar o pão. Pão é bom. Mas se ele faz 10 visitas num dia, né? Não deem só o pão, porque senão ele vai ter dificuldade, coitado. Então, esses são os alimentos que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção e vigiassem. Exercício. Exercício é importante? É. Muito. Vocês já viram, né? Colocar uma experiência aqui. Porta. Você fecha a porta, né, de uma casa lá, que você vai voltar daí 4, 5 meses. Nossa, aquela porta está difícil de abrir e de fechar, não é verdade? Se todo dia você está ali abrindo e fechando, nossa, como que ela está boa? É a mesma coisa. Então, o exercício é algo que o nosso corpo precisa. Mesma coisa da comida. Eu não gosto. Eu falo, o problema é seu. Você não gosta, vai ser mais difícil para você, mas seu corpo precisa. Seu corpo foi feito para fazer exercício. Se você não fizer, você vai sofrer. Você vai sentir dor. Você vai sentir mais cansaço, né? Você vai ter limitação no seu movimento, porque seu corpo foi feito para fazer exercício. E aí o pessoal às vezes costuma perguntar, né? Qual o tipo de exercício? Todos. É muito comum a gente ouvir, né? As senhoras, depois dos 50 anos, mas eu já tenho 50 anos, então eu vou fazer só 2 vezes na semana um pilatezinho. Não, Nanina, não, você é que mais tem que fazer, né? O ideal para depois dos 50 é 1 hora de aeróbico, caminhada para o coração funcionar bem. Eu não falei que precisa correr, falei 1 hora de aeróbico. 1 hora de musculação, porque os músculos já estão ficando fracos, e depois 1 hora de alongamento ainda, para esticar as juntas, que está tudo travado. Então, depois dos 50, é quem mais tem que fazer exercício, né? Às vezes a mãe chega lá para mim assim, meu filho faz 3 vezes na semana, né? Eu faço 2. Eu falo, ele faz 3? Ele mexe o dia inteiro e faz 3. Você não mexe nada e faz 2? Né? Você tem que fazer 7, 10. Então, gente, exercício, não tenha medo. Exercício com boa orientação, vocês não vão machucar, né? E você pega e olha aquelas pessoas que fazem, né? Meu sogro, gente, meu sogro sobe e desce lá o pé, lá, o morro lá para plantar café. Meu pai também vive lá na roça. Outro dia teve um incêndio lá, estava eu faço academia todo santo dia, mais luta 3 vezes na semana. Minhas filhas, que fazem também. Meus irmãos, que jogam tudo que você imaginar, faz tudo que é esporte. E aí pegou fogo, vamos todo mundo apagar o incêndio. Sabe quem mais aguentou? Meu pai e os caras lá, que trabalham lá todo dia. Eu fiquei olhando aquilo, nossa, que vergonha. Olhava para minhas filhas, assim, 14 anos, 12, sobe, menina, sobe mais, vai. Eu sei que deu 3 horas da tarde, a gente estava deitado no chão, tudo assim, né? O Ricardo lá sentindo já mal-estar, e os caras continuavam, subia, descia, sol quente. Exercício. A gente precisa aprender a fazer. A nossa vida aqui na cidade grande não permite a gente exercitar igual o pessoal na fazenda, na roça. Mas sempre que a gente tiver oportunidade, vamos fazer. Tem uma escada, vamos subir. Sobe direito. Subir na ponta do pé escada, você vai machucar seu joelho. Sobe direito, põe o pé inteiro, aprende a trabalhar articulação. Um dia vocês convidam a Mirella para falar como é que vocês fazem exercício. Tá? Ela está aqui, ela vai ensinar a subir, descer, andar. Né? Poxa, daqui 2 quarteirões eu tenho a padaria, eu vou de carro.
Não, vai a pé. Né? Eu sei que hoje em dia é mais perigoso, mas a gente tem que aprender a exercitar isso daí. Então, eu quero todo mundo fazendo os 3 exercícios. Os benefícios do exercício, tem gente que acha que exercício é só para emagrecer. Eu falo, ô, coitado, não sabe dar missa um terço. Olha lá. Melhora a digestão, né? Porque o estômago ele funciona assim, de cima para baixo. Então, quanto mais exercício você faz, mais o seu intestino vai funcionar melhor. Então, melhora a digestão, melhora a circulação no sangue. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu não faço caminhada porque eu não tenho tempo, mas eu faço drenagem 4 vezes na semana, né? Ué, é 1 hora de drenagem, a mulher fica lá treinando sua perna. Vai andar, é a mesma drenagem, é melhor ainda, que você está trabalhando na articulação. Não é? Tem tempo para drenagem, não tem tempo para uma caminhada? Tem uns trem assim, né? Gente, transformem a mente de vocês, não se acomodem com o que o mundo dá para vocês. Texto de Romanos. Fortalece os músculos, o sistema imunológico. Vocês sabiam disso? Façam um teste. Né? Gripei. A não ser que você esteja com febre muito mal, mas estou gripada, nossa, estou cansada, estou prostrada. Vai fazer seu exercício de rotina. Você vai ver que quando você vai terminar, você vai estar bem mais disposta. E no outro dia, sua saúde ainda vai estar melhor. A gente não pode parar. A não ser que você tenha febre, esteja muito mal. Isso aí é outra situação. Mas uma gripe, né, uma indisposição, o exercício melhora. Muito. Previne o colesterol mau. Diminui o risco de câncer de seio, de cólon. Por que ele diminui esse risco? Porque ele ajuda, né, a gastar o excesso de gordura. Esse excesso de gordura ele é prejudicial para esse tipo de câncer. Não é que ele vai impedir que o câncer apareça, tá? Mas ele ajuda muito a diminuir. Contribui com a redução do peso. Lá embaixo que veio diminuir peso. Então, não espera isso, não. Promove o bem-estar, melhora atitudes ante a vida, sabe? Aquela pessoa mais decidida, né? Mais fácil para tomar decisão. Por que ele faz isso? Isso aqui é um ponto que vale a pena parar. No nosso dia a dia, a gente tem muita informação, né? É uma conta para pagar, é um problema que você tem que resolver, é uma questão do filho, é uma questão de saúde, é um trabalho na igreja, isso tudo vai gerando informação. E aí a gente tem uma glândulazinha que fica em cima do rim, e ela produz alguns hormônios. Não é só um, não, vários. Dentre eles tem a glicose, o cortisol, e ela tem a adrenalina. Para que serve isso? Eu estou andando aqui, o sinal está fechado, eu vou passar aqui, né, na minha faixa certinho. Eu ouvi um barulho, eu ouvi uma voz, eu não pensei, eu simplesmente corri. Simplesmente corri, era um barulho de um carro e alguém gritou alguma coisa, eu simplesmente corri. Como que a gente faz isso? Essa adrenalina, ela é um hormônio de emergência, e aí ela faz o seu fígado liberar uma quantidade rápida de glicose e você toma atitudes, né, sem até pensar. Só que a adrenalina ela é estimulada com todo e qualquer estresse. Né? Então, eu vou lá tirar sangue. Nossa, mãe, minha adrenalina vai lá em cima, meu cortisol também. Lembra que eu falei que tem algumas verdades e outras mentiras? Então, vocês vão ouvir um monte de gente querendo dosar cortisol de vocês de manhã. Não se dosa cortisol de manhã de paciente rígido. É só quem você já tem certeza que tem um tumor. Por quê? Se você ficar lá esperando, né? Chega lá, o laboratório, tem esse tanto de gente aqui na sua frente, e você tem que ir para o trabalho. Você olha assim, pronto, a adrenalina já está lá no pico, o cortisol já está sendo liberado. A moça vem com toda boa vontade e não acha a sua veia. Ela faz assim, com a agulha, né? O que você acha que vai acontecer com a sua adrenalina e seu cortisol? Vai lá no teto. Eu tenho problema de estresse. Tem não, filha, você estava estressada de verdade, quem não ia ficar? Quem não ia ficar é que tem problema, né? Então, a gente tem que saber interpretar essas coisas. Mas aí essa adrenalina vai acumulando no seu corpo. E é isso que faz a gente ter
pensamento acelerado, não conseguir desligar à noite para dormir, ter taquicardia, ter falta de ar, ter preocupação, ter irritação, né? Isso é a ansiedade. Se eu faço exercício todos os dias, eu gasto essa adrenalina. E aí, o que vai acontecer? Vai diminuir a minha ansiedade. Eu vou dormir melhor, porque os pensamentos vão passar, né? Eu vou gastar toda aquela energia da adrenalina no meu exercício, meu coração não vai disparar à toa, não vai faltar o ar. Então, gente, principalmente quem tem filho aqui, criança e adolescente e jovem, põe para gastar. Esse negócio de filho ficar só com computador, com videogame, ele não gasta adrenalina, só tem estímulo. Aí, está todo mundo com TDAH. Lógico que vai ter déficit de atenção, lógico que vai ser hiperativo. Está lá adrenalizado 24 horas por dia, não gasta? Né? Igual eu falei, antes eu andava trocentos quarteirões para ir para a escola. Só de ir para a escola e voltar eu já gastava. Hoje, o pessoal não gasta. Né? Tenho certeza que um monte de vocês aqui já desceram morro abaixo de carrinho de rolimã, de papelão. Né? Vê se seu filho faz isso. Seu neto faz isso. Então, a gente precisa colocar esses meninos para gastar. E a gente também precisa gastar. Seja na forma de academia, seja na forma, né, de exercício. Cuidar de neto e correr atrás de filho não dá certo, não, porque isso gera adrenalina. Tá? Tem que ser diferente. E aí, o ideal é 1 hora de 4 a 5 vezes por semana. Aquilo ali é foto de uma subida que a gente fez. Né? Eu gosto de levar meus adolescentes para subir morro. E é uns morros muito doido, né? E esse daqui foi quando a gente subiu o Mestre Álvaro. Olha lá, que meninada toda. São os nossos adolescentes. A gente tem trabalhado muito com eles a necessidade da atividade física. E aí é um momento pais e filhos, todo mundo subiu. Está meio longe esse exame aqui, né? Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que a gente tem formas hoje, através de exames, de determinar como é que está a sua massa muscular. Se você não tiver músculo, não tem como fazer tração e ter um osso bom. Então, a gente dá um nome para quem não tem um osso muito bom, um osso fraco, um osso frágil, de osteoporose. Né? A osteoporose ela pode vir na menopausa, que é o mais comum, ela pode vir por causa de algumas medicações ou por causa de alguns tratamentos de saúde. Mas, assim, vamos nos ater à menopausa sem problemas de saúde, sem precisar, né, sem ter sido por causa de medicamento, da mulher normal. O que eu trago ali é justamente isso, são os números. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela lançou, né, uma campanha da atividade física para criança, do personal kids, do CrossFit Kids e do Funcional Kids. Por que ela está lançando essa campanha? Nós estamos assustados, como a gente está vendo paciente jovem, 20 anos, 25 anos, chegar para a gente já com osteopenia, porque não tem massa muscular. Isso está assustando. Ou seja, nem está na menopausa e já está com perda de massa óssea. Então, aqui o que eu queria mostrar para vocês, é porque ficou muito pequenininho ali, era como que, no decorrer de 3 períodos, né, a gente faz aí 6 meses, como que aquela paciente melhorou tão somente por conta de exercício, de atividade física. Ela manteve a alimentação dela, eu não coloquei outro remédio, mas a gente colocou atividade física. O exercício, quando você faz isso aqui, ó, ele tem o tendão dele, né, amarra esse músculo no osso. Então, na hora que eu abro e fecho, ele puxa, né? Esse tendão puxa o osso. E na hora que ele puxa o osso, ele faz com que aquele osso, né, fique mais rígido, faz uma tração naquele osso. E esse osso começa
adquirir, pegar o cálcio que está no seu sangue, o magnésio que está no seu sangue e construir, né, a massa óssea. Então, exercício é muito importante. Eu estou na menopausa. Então, a gente vai tratar com medicamento. Por quê? A menopausa, a falta dos hormônios, né, o estrogênio, ele já desencadeia essa menopausa. Se eu não posso usar, não posso fazer reposição hormonal, eu vou ter que tratar com outros medicamentos. E vocês sabem que a osteoporose mata, né? A pessoa fratura, cai, e depois a gente não consegue colocar no lugar mais. Não é verdade? Vem as tromboses. Então, osteoporose é uma doença que a gente consegue hoje tratar. Depois do Covid, a gente, assim, né, para tudo, a gente sempre tem que tirar o proveito. Então, como as pessoas ficavam internadas e saíam muito debilitadas, a indústria farmacêutica conseguiu melhorar alguns suplementos alimentares para um ganho mais rápido de massa muscular. E isso, junto com o trabalho de fisioterapia, de atividade física, a gente viu que hoje a gente consegue ganhar mais rápido massa muscular e massa óssea. Então, foi um avanço para a medicina. E aí, hoje, eu trato muito isso, ganho de massa muscular, ganho de massa óssea, sem anabolizante, não tem nada de anabolizante, nada de excesso de testosterona. Então, exercício é importante, entendido? Número 3, descanso. Quem não gosta, né? Fala sério. Mas descanso é bíblico? É bíblico, gente. Né? Com todo respeito, tá, pastor? Porque eu também acho que todo mundo tem que trabalhar na igreja. Eu trabalho para caramba, a Beth sabe disso. Beth também trabalha para caramba, dentro e fora. Mas cuidado para você não trabalhar demais na semana e demais no final de semana e você não ter seu tempo de descanso. A gente precisa de descanso? Precisa. O descanso é bíblico. A gente só tem que entender como é que é esse descanso, né? Olha lá, esse aqui está escrito em Gênesis. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. E aí abençoou o 7º dia e separou como um dia sagrado, porque nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Vamos lá? Deus não precisava descansar, né? Deus não cansa. Fala sério, né? Eu tenho uma filha que, quando ela era pequena, ela falava assim, mãe, mas Deus nem cansou, Deus só falou, pá, e aí existiu. Como é que cansa? Nem tem como cansar, né? Mas quem estava contando essa história foi Moisés, e Moisés estava contando isso para o povo de Israel, enquanto eles estavam peregrinando no deserto. Era para um aprendizado, e o aprendizado é, vocês precisam descansar. Tá? Deus criou e descansou. Uma vez que ele deu a ordem, a gente tem que começar a entender por que eu preciso descansar. Porque eu trabalho, eu tenho uma ideia, isso seria ótimo. Mas olha lá, mulheres, né? Vamos pegar aqui particular de mulheres. A mulher, vocês sabem que ela faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Se eu tenho dúvida disso, pastor, tem não, né? Encontro de casais é muito importante a gente falar isso, sabe por quê? Porque às vezes o homem está vendo jornal, a mulher chega e fala assim, aqui, marido, vai lá, estende a roupa para mim, e o menino está chorando, não sei o quê, e ele está assistindo o jornal. Aí, quando acaba o jornal, ele olha para ela, o que foi que você falou? Como? O que foi que eu falei? Já aconteceu, já acabou tudo, pronto, aí agora não precisa ser mais, não. Não é assim? Então, mas o homem não consegue, gente. Deus criou o homem assim, né? O homem concentra em uma coisa só. Deus criou ele assim. Existem algumas exceções, existem, mas Deus criou o homem assim. E criou a mulher fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Então, calma, cuidado. A gente sabe que você pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas calma, né? Porque se você ficar sempre fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, trabalha fora, trabalha em casa, faz tudo, a máquina não vai dar conta. Uma hora a máquina vai pifar. E aí que é a maior preocupação, na hora que a máquina pifou minha máquina, estou com depressão. Olha o Transformai. 20 anos atrás, você dá depressão, isso é coisa demoníaca. Fala que não é. Uns 20 anos atrás, não era?
Vamos orar, irmã. Cristão, crente que é crente, não entra em depressão. Isso é pecado. Né? Quem foi que colocou isso em você? Isso é obra do maligno? É assim mesmo? Eu vou contar uma historinha para vocês. Está lá em 1 Reis 19, 3, 7. Eu tenho um irmão que chama Elias. Olha, o bicho é poderoso, viu? Eu tenho inveja de Elias. Se eu tivesse um filho, acho que ia chamar Moisés, porque já tem Elias na família, né? Também já tem Daniel, então só falta Moisés. Ô, gente, Elias foi o cara. Imagina. E aí, você vai ler na sequência assim, ele foi lá, subiu lá no monte, virou e falou assim, ó, pega todos esses profetas de Baal aí do rei Acabe, né, de Jezabel. Quando você estiver com raiva, você chama o sujeito de Jezabel, mas não fala outro nome não, que Deus já entendeu o que é que você está querendo dizer. Mas aí tinha lá os profetas de Acabe, de Jezabel lá, e aí Elias vai e faz aquela história que vocês conhecem, né? Grita mais, vai que seu Deus está dormindo. Vai. Aqui, ó, no meu você joga água. Fala mais alto, vai, dá a voltinha. E os caras estavam se cortando de tudo e nada de Baal responder. E aí Elias ora, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas é para o Senhor revelar o seu poder para esse povo. Né? E tudo lambido de água e o fogo desce. Ô, gente, imagina vocês com essa aproximação com Deus. Como é que você ia se sentir? Né? Mulher Maravilha, a versão feminina de Super-Homem, né? O cara desce desse morro, vai chover. Aí ele olha, fica lá, vai chover, espera aí. Aí, de repente, né, o ajudante dele fala, está vindo uma nuvenzinha, sai correndo. Avisa Acabe. Acabe já tinha ido de cavalo. Vai lá e avisa. O cara fala assim, ele foi cingido nos lombos e correu mais rápido que os cavalos de Acabe. Ô, gente, o cara está só experimentando poder, está só na graça, só lá no talo. Quando acaba essa situação, onde que Elias se encontra? No deserto, triste, chorando, falando, Senhor, acaba com a minha vida, me leva, não aguento mais isso aqui. Me fala que Elias estava possuído pelo demônio. Quem falar isso, precisa estudar a Bíblia. Me fala que Elias estava cheio de pecado, por isso que ele estava em depressão. Tem como não. Então, o cristão pode? Pode. Se Elias, que foi Elias, entrou em depressão, gente, quem somos nós, não é verdade? E a depressão pode vir pelo excesso de adrenalina, pode vir pela falta de atividade física, pode vir pela má alimentação, ou pode vir por uma disfunção neurológica, pode vir por alteração hormonal, pode vir por situações difíceis, mas ela vem. E aí o que é engraçado, qual foi o tratamento? Olha lá. Quando ele fala lá, já chega, Senhor Deus, agora acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E aí, o que ele fez? Deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e falou, levanta, come. E aí ele voltou a dormir. Uma segunda vez ele falou, levanta de novo, come. E daí ele foi para o monte ser tratado por Deus. Mas o que Deus fez com ele primeiro? Descansa. Se alimenta. Você ainda não descansou o suficiente? Descansa. Se alimenta. Agora nós vamos conversar. Se Deus precisou fazer isso com Elias, você acha que você vai dar conta? Que você é a mulher de ferro? Você não vai dar conta não, minha irmã. A verdade é essa. Nem pastor dá conta. Pastor precisa de férias, tá? Pastor precisa de férias. E quando o pastor tiver de férias, não liga para ele. A não ser que for para dar parabéns pelo aniversário. Mas não liga para ele. Nem para contar fofoca santa. Não liga para o pastor. E aí, o outro pilar, que é buscar ajuda.
A gente falou aqui da depressão, da ansiedade. A gente precisa buscar ajuda. A gente tem uma gama enorme, né? Com o avanço, Deus permitiu que surgissem vários profissionais. Então, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o médico, a gente tem o dentista, a gente tem o enfermeiro, a gente tem o geriatra, tem o cuidador, a gente tem tudo hoje. A gente precisa de saber usar esse pessoal. A minha tristeza é que, às vezes, o pessoal acha que psicólogo e psiquiatra é para tratar doido. Até hoje. Às vezes chega gente no meu consultório, eu fui no neuro. Por quê? Porque eu estou com ansiedade. Quem disse que o neuro trata ansiedade? É lógico que todo mundo sabe tratar um pouquinho de ansiedade, mas não é o melhor profissional para tratar a ansiedade. É o psicólogo. Você está doido? Eu vou lá no psicólogo? Se o pastor me vê indo no psicólogo, vai falar que eu estou em pecado. Vai falar que, né, tem algum problema na minha vida, já vai querer saber que problema que é. Se a irmã da igreja souber que eu estou tomando remédio, que o psiquiatra passou, coitado de mim na igreja, nem põe meu pé lá na igreja mais. Não, gente, a gente tem que aprender. O psiquiatra, ele trata com medicamento distúrbios da nossa mente. Né? A gente convive hoje com várias crianças e adolescentes que tomam remédio controlado. Imagina, diabetes é uma doença que todo mundo conhece. Falta insulina, que é um hormônio. Eu vou lá e vou pegar essa insulina e vou colocar, e eu vou viver bem. Então, tem gente que tem deficiência de algum sensor, de algum neurotransmissor, e ele vai tomar esse remédio para ele ficar bem, para ele ficar com humor estável, né? Tem os bipolares, para ele ficar centrado, concentrado, porque falta alguma coisinha. E aí o médico vai dar essa coisinha que falta. Agora, essa pessoa ela tem que ser destratada? Ela tem que ser vista com maus olhos? E nem você, se precisar de ajuda. O psicólogo está aí para ajudar a gente a pensar, para ajudar a gente a achar onde está o problema. Porque, às vezes, a gente cria uma coisa muito maior do que é, na verdade, por causa dos nossos medos passados, por causa daquilo que a gente achava que era verdade. Né? A gente está trabalhando um livro com os adolescentes lá, que é assim, mentira que escraviza as meninas e a verdade que te liberta. Então, às vezes, né, o adolescente sofre tanto por achar que ele é o feio, que ele é o esquisito, que ele é o estranho, que Deus não ama, que Deus não gosta, que ele nunca vai casar, que ele não é inteligente, que ele não vai passar. Isso é tudo mentira, que o mundo vai colocando na cabeça. A ansiedade, os distúrbios de pensamento, são problemas que a gente precisa tratar. E o psicólogo é um cara muito bom para isso. A gente tem vários pastores hoje que são psicólogos. Né? Lógico que você não vai procurar também qualquer pessoa. Mas ele só vai fazer bem. Não tenha vergonha de procurar um psicólogo. É muito bom. Tá? E o psiquiatra também, para tratar. Então, isso não é coisa de doido. Combinado? Não vai existir mais esse pensamento. Não vai existir mais esse pensamento agora. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre isso daqui. Né? A gente já está caminhando para o fim. Mas isso também é transformar a nossa mente pela renovação, pelo que Deus permite. Né? Muitas vezes eu me peguei pensando, poxa, a pessoa está morrendo, e eu vou lá e faço massagem cardíaca, eu trabalhei muito tempo no pronto-socorro, vou lá e faço massagem cardíaca, a pessoa vive. Eu estou interferindo nos planos de Deus? De jeito nenhum, né? A pessoa estava morrendo. Se eu não chegasse ali, ela ia morrer. Eu estou interferindo? Isso me incomodava. E aí, eu trabalho com hormônio, a minha área é endocrinologia. E eu faço reposição hormonal. E eu já me peguei pensando, a mulher entra na menopausa. Por que ela entra na menopausa? Eu estou interferindo se eu faço uma reposição hormonal? Eu estou pegando esse lado do hormônio porque é onde gera mais esse pensamento, né, duvidoso.
Mas eu quero trazer para vocês enxergarem essas coisas. Infelizmente, a gente vive num mundo assim, eu tenho que deixar isso bem claro aqui para deixar a minha opinião. Eu não sou feminista, eu sou uma mulher submissa ao meu marido, e eu amo ser submissa ao meu marido, sou submissa ao meu pastor, sou submissa ao conselho da igreja, e eu acredito que Deus me abençoa muito sendo submissa. Então, não estou desafiando ninguém aqui, nada da grandeza, de poder, não. Mas o desenvolvimento dentro da medicina, ele tem uma visão um pouco mais machista, e isso está mudando. Está mudando com o desvendar da medicina. Vou só citar um exemplo para vocês. O anticoncepcional foi criado para quem? Para a mulher. Por que não foi criado para o homem? A mulher engravida sozinha? Aí, a mulher pode tomar anticoncepcional para não engravidar. A adolescente está com irregularidade no ciclo menstrual. O que o médico passa para ela? Mas não tinha que corrigir? Se eu vou colocar um anticoncepcional, eu vou parar o ciclo dela de menstruação. Não vou corrigir nada. Eu vou jogar o lixo debaixo do tapete. Não estou resolvendo o problema. Estou forçando a barra. Agora, olha só como é que é a ideia machista. A mulher, na adolescência, ela pode tomar anticoncepcional. O anticoncepcional é uma dose muito alta de hormônio para bloquear a sua. Para você não engravidar, você pode tomar anticoncepcional. Mas aí você chegou na menopausa. Você pode repor o hormônio? O que a maioria dos ginecos falam? Não. Por quê? Porque vai dar câncer. Ué, espera aí. Até ontem eu podia, hoje eu não posso mais? Me explica esse trem, que eu não consigo entender esse negócio. E aí eu vou contar mais outra historinha. Pasmem. O homem, eu tenho vários no meu consultório. Tiraram a próstata. Câncer de próstata. Fez químio e rádio. Mas usa testosterona, porque estava meio fraco. Uai, mas você não teve câncer de próstata? Mas eu tirei tudo. Matei tudo com a química e com a rádio. Eu não tenho mais receptor de testosterona ali. Mais nada de próstata. E eu sou homem, eu não posso perder minha masculinidade. Mas, espera aí, por que eu tenho que pensar aqui assim e ali eu tenho que pensar diferente? Isso está mudando, graças a Deus. Por quê? Porque a gente para pensar, não é verdade? Então, hoje eu estou muito feliz porque eu estou vendo muitas jovens falando, eu não uso anticoncepcional. A responsabilidade é dupla, né? Então, meu marido vai usar preservativo. Né? A gente vai fazer tabelinha. Ou então, eu vou usar anticoncepcional durante 3 anos, porque depois a gente vai ter filhos. Vou usar como anticoncepção. Está mudando. Hoje existe anticoncepcional masculino. Vocês sabiam disso? Existe anticoncepcional masculino. Tá? E funciona muito bem. Funciona top das galáxias. É o mesmo princípio. Eu coloco um hormônio mais alto na mulher, eu bloqueio ela ovular. Eu coloco um hormônio mais alto no homem, eu bloqueio ele produzir espermatozoide. É o mesmo princípio. Sempre existiu, mas ninguém te contou. Entenderam? Então, hoje as coisas a gente está mudando. Graças a Deus por isso. E assim, né, com todo respeito a todas as mulheres e a todos os homens, a questão do câncer, gente, ele vai aparecer com ou sem hormônio. Né? E eu acredito muito que, assim, se Deus deu a gente a oportunidade de usar, a gente deve usar para melhorar a qualidade de vida. E aí, para quebrar o tabu de vez, quem tem problema de tireoide toma hormônio de tireoide? Vocês tiveram câncer porque vocês estão tomando hormônio da tireoide? Você teve câncer antes, aí agora você toma o hormônio, porque você tirou a tireoide. Mas porque você toma o hormônio, você teve o câncer?
Não. Quantos aqui conhecem diabético que injeta insulina? Essas pessoas têm câncer porque estão injetando insulina? A insulina causa o câncer? Então, esses hormônios, eles não causam câncer. O hormônio, a testosterona para os homens, o estrogênio e a progesterona para a mulher. Ele não causa o câncer. Mas eu fui, premiada e eu tenho câncer de mama e o histopatológico falou que o estrogênio e a progesterona fazem meu câncer crescer. Ele não causa, ele faz meu câncer crescer. Então, por prudência, eu não vou fazer uso do hormônio. Concordam comigo? Eu não vou fazer reposição hormonal. É prudência médica. Ninguém vai colocar em mim. Ah, mas minha mãe não tem, minha tia não tem, minha irmã não tem, minha filha não tem. Eu uso ou não uso? Usa, minha filha. Usa, vai viver. Usa. Ah, mas aí apareceu um câncer. Para de usar, acabou. É dependente de hormônio? Para. Mas não foi o hormônio que causou. Por que eu falo isso? Olha, entra no meu consultório, toda semana, milhares de mulheres depressivas, sem entusiasmo no casamento, sem prazer na relação sexual com o marido, cristãs, sem entusiasmo com a família, com os filhos, com o trabalho. Várias chegam naquele ponto de Elias, senta lá e fala, eu estou vivendo aqui só esperando os dias, a hora do Senhor me chamar. Não pode. Tem uma psiquiatra, que ela uma senhora que gosta muito de hormônio, ela fala, das duas uma, ou você usa hormônio na reposição hormonal depois da menopausa, ou você vai tomar remédio psiquiátrico. Um Rivotril da vida, uns outros, Vamos falar a verdade? 70% das mulheres acima de 50 anos usa Rivotril. A gente sabe que usa. Porque não tem como. A falta do estrogênio mexe muito com a mente. Me dá tristeza no coração quando eu vejo uma mulher que chega para mim e fala assim, eu prefiro que meu marido arranje outra na rua porque eu não tenho paciência para ter relação com ele mais. Olha que nível. E aí eu vou lá e faço a reposição, essa mulher me volta 2 meses, radiante de alegria, apaixonada pelo marido, pronta para lutar pelos filhos, não quer saber de aposentadoria nem tão cedo, porque ela tem prazer em trabalhar, quer fazer tudo. Doutora, por que ninguém me falou isso antes? Não sei, mas eu estou aqui para te falar. Eu estou aqui para te dizer que a gente pode fazer. A única contraindicação absoluta é quem tem trombose, porque o estrogênio, ele é um hormônio que desencadeia trombose. Por isso, quem tem trombose não pode tomar anticoncepcional e tem que tomar anticoagulante quando está grávida. Tá joia? O restante, pode. Keila, mas eu não posso. Eu tive câncer de mama, é dependente de estrogênio. Tem remédio para te tratar. A gente trabalha com ansiolítico, com remédio, com psicoterápicos. A gente trabalha com geleia, para você não machucar, não ter dor, na hora de urinar, na hora de ter relação sexual. Aí entra um muito bom psicólogo, porque mulher, Nós está todo mundo aqui maior de idade, a gente pode falar. Homem, para ter relação sexual, é um botão. Pá! Se apertou, está tudo funcionando. Mulher é um painel de avião, tem 120 mil botões. Se você aperta um errado, já acabou tudo. Então, um psicólogo ajuda muito. Eu já não tenho os hormônios, mas o psicólogo vai me ajudar a desligar os botões que vão atrapalhar, já ligar aqueles que começam a... A gente precisa de ajuda. Mas, olha só, não entrega a sua vida, não. Não desiste, não. Tá? Não desiste, não. Eu tenho uma paciente de 80 anos que faz reposição hormonal, e ela fala para mim o seguinte, Keila,
Eu saio para tomar um café com as minhas amigas, é impressionante. A cada 1 hora elas têm uma pílula para tomar. Eu não tomo nada. Tem alguma coisa errada comigo? Falei, tem não, a senhora faz reposição hormonal, a senhora não precisa desse monte de pílula aí. Tá? E aí tem algumas coisas interessantes, né? Essa glândula no cérebro é a hipófise, é a glândula mãe de todos os hormônios, e aquilo tudo ali é glândula, tireoide, no estômago a gente tem glândula, no baço a gente tem glândula, no pâncreas tem 1 milhão de glândulas, e vai embora. E aí aqui eu queria falar um pouquinho só do testículo, e eu quero mostrar para vocês, homens, por que a vasectomia é boa, importante e melhor do que a cirurgia na mulher. Você pode ver aqui, ó, que o testículo ele fica do lado de fora do corpo, né? Então, por ele ficar do lado de fora, o acesso é muito mais fácil. Não sei se vocês estão conseguindo ver o apontador. Esse caninho aqui, ó, cadê ele? Aqui. Esse caninho aqui é o que é cortado. E isso está bem aqui na pele. Então, é muito fácil fazer a vasectomia. Eu tenho o caninho, que é o que está em azul, e o vaso sanguíneo, que está em vermelho. Não tem como o médico errar. Se ele pegar o vaso sanguíneo, pode correr o risco de você diminuir a produção de testosterona. Mas não tem como errar, é muito longe. Na hora que você abre assim, né? Quer ver como é que vocês vão acertar? Vocês nem são cirurgião. Abrir. Aí eu tenho um negócio assim, vermelho, pulsando, e um outro esbranquiçado, paradão. Quem que eu vou cortar? Pô, vocês nem são médicos e vocês vão acertar. Então, não tem como errar. Não tem como. Né? Porque o maior medo do homem de fazer vasectomia é o quê? Eu vou ficar broxa depois. Né? Não tem como ficar. Não tem. Então, olha lá, ó, tá vendo? O vaso sanguíneo está lá embaixo, ó, lá em cima o caninho, ele puxou e fez a cirurgia. Simples assim. Na mulher, gente, olha lá, está lá dentro. Nossa, tem que cortar pele, tem que cortar músculo, tem que cortar a aponeurose. Vai chegar lá dentro, tem que tirar o útero para fora. Olha lá, olha a distância. A agulha vindo de cima para baixo. Só para mostrar onde que está o ovário. Faz isso com sua mulher, não. Tenha dó dela. Tira o anticoncepcional dela. O anticoncepcional bloqueia todos os hormônios, inclusive a testosterona. A mulher também tem testosterona. Se ela está sem testosterona, né? Tem um monte de homem que fala assim, a minha mulher não tem libido. Uai, meu filho, ela toma anticoncepcional, o problema é seu. Vai lá, né? Faz a vasectomia, tira o anticoncepcional de sua mulher, resolvido o problema. Simples assim, né? E aí, esse ponto aqui, que é muito importante. Né? Contei toda a história dos hormônios, resumido. Por que a gente tem que cuidar do corpo? Para a gente não ficar doente. Por que a gente fica doente? O pecado veio no mundo. E, com o pecado, todos nós vamos morrer. Nenhum de nós vai ficar para a semente. Infelizmente. Né? Ou felizmente, porque a gente vai para um lugar melhor. Se não tivesse pecado, né, a gente estava vivendo só na glória. Mas vocês já ficam na glória. Mas tem uma glória melhor que essa. Pode ter certeza. Todo mundo vai morrer uma hora. E isso é por consequência do pecado. Por melhor que você cuide do seu corpo, você vai partir também. Então, o que a gente tem que entender? O tempo que a gente está aqui é curto. Cuida bem, faz o melhor, mas não deixa de viver. Não deixa de viver. Se tem condição de viver melhor, vamos viver melhor. Né? Se tem condição de sair com as amigas, de sair com o marido, de sair com os filhos, vai curtir. Vai viver aquele momento, ele é único. Não deixa de viver. Não deixa de cuidar, mas não deixa de viver. Tá? E não vai por esse extremismo, não. Eu não como isso porque é isso. Você vai ser enganada. Tudo hoje é transgênico. Né? Meu marido tem uma tia que ela fala que não come transgênico. Eu falo, a senhora é enganada. Não tem como.
né? A gente tem que aprimorar a cabeça e começar a cuidar melhor da nossa saúde. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Transformem a mente de vocês, mas não como o mundo quer que seja transformada, mas de acordo com a palavra de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, e tudo que o Senhor fez é muito bom. Nós te agradecemos por podermos ter sido parte da tua criação, em especial porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, e o Senhor nos deixou a tua palavra, que nos dá o ensinamento para tudo, Senhor Deus, o que precisamos. Ensina-nos a ler mais a tua palavra, a enxergarmos mais aquilo que o Senhor quer nos dizer com relação àquilo que precisamos ouvir. E capacita-nos, Senhor Deus, para te servir da melhor forma possível, buscando ser feliz em todo e qualquer tempo, porque a tua palavra diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Ela não pede para a gente alegrar, ela ordena. Então, ensina a gente, ó Deus, a nos alegrarmos em Ti, a nos deleitarmos no Senhor e a vivermos da melhor forma possível para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém.